Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 27 de abril, celebramos Santa Zita. Nossa santa de hoje nasceu no ano de 1218, no vilarejo de Monsagrate, perto de Lucca, na Itália. Sua família era muito pobre, uma família numerosa, muitos filhos, e ela, até para não ser, digamos assim, um peso a mais para a família, que já passava por muitas necessidades, fez o que era muito comum na época as moças pobres fazerem. Ela se tornou empregada doméstica. Ela tinha 12 anos de idade quando se mudou para a casa de uma família muito rica e também uma família muito cruel. Não tratava bem os seus empregados. No caso de Zita, ela não recebia nenhum tipo de salário, ela recebia apenas comida, roupa e, que era costume da época, caso a família que a empregava gostasse muito dela, havia a possibilidade de futuramente dar a ela um dote para que ela pudesse se casar. Ela teve uma vida muito difícil ali inicialmente, era muito humilhada pelos patrões, altamente mal educados, grosseiros, desrespeitosos, e ela, como era muito jovem e era a empregada mais recente ali daquela casa, ela costumava ser humilhada e maltratada até mesmo pelos outros empregados. Mas ela tinha uma virtude completamente extraordinária, de paciência, de mansidão, de doçura, e ela, muito aos poucos, acabou dobrando as pessoas que moravam naquela casa. Os patrões, os outros empregados. Aos poucos ela conseguiu a autorização, dar um jeito para ir para a missa diária, sempre de manhãzinha cedo. Algo que marcava muito a espiritualidade dela era sempre se perguntar se as suas atitudes agradavam a Deus. Então, todo discernimento que ela fazia era: que atitude eu tenho que ter para agradar mais o coração de Deus? Para que Deus seja mais amado na minha ação, na minha escolha, no meu modo de viver. Isso era a base da espiritualidade dela. Uma outra coluna da espiritualidade de Santa Zita era o grande amor que ela tinha com os pobres e a grande generosidade. Ela sempre foi pobre, era pobre, mas mesmo assim tinha uma compaixão operante pelos pobres. O pouco que ela conseguia de roupa, de alimento, muitas vezes ela doava tudo para os pobres. Tudo mesmo. Era uma generosidade heróica. Com o tempo, ela conquistou tanto a confiança dos seus patrões que ela acabou se tornando governanta, ou seja, ela era uma espécie de líder de todos os funcionários que havia naquela casa. No começo foi muito difícil porque os colegas, muitos deles, a invejavam muito, não aceitavam que ela, tão nova, os coordenasse. Então, ela foi perseguida de várias formas. Uma dessas formas de perseguição foi quando ela foi acusada de roubar alimentos da despensa da família para dar aos mendigos. Algumas mentiras como essa foram criadas, mas ela sempre foi muito firme em Deus, muito paciente, nunca se revoltou contra ninguém, nunca maltratou ninguém e com doçura, dando testemunho da sua fidelidade a Cristo, de vivência ao Evangelho, de mansidão, de generosidade. Ela foi não só sendo respeitada pelas pessoas, patrões e empregados, como foi sendo instrumento de Deus para várias conversões acontecerem. Dentro daquela casa que no início era muito marcada pela divisão, pelo egoísmo, pelo desrespeito, pela indiferença e também de pessoas de fora, com quem ela passou a ter mais contato. Ela, por exemplo, mantinha muito contato com pessoas pobres em geral, mendigos, enfermos que ela cuidava, e foi essa dedicação, essa doação total que marcou a vida inteira de Santa Zita, que depois de uma vida consumida por amor a Deus e aos irmãos, faleceu já idosa no dia 27 de abril de 1278. Seu corpo foi enterrado num túmulo que fica na Basílica de São Frediano. Está lá até hoje. Essa basílica fica na cidade de Lucca. E uma graça extraordinária. O corpo dela, o corpo de Santa Zita, está intacto até hoje e é venerado por milhares de pessoas. Ao longo dos séculos, muitas graças, muitos milagres aconteceram por meio da intercessão de Santa Zita. Tanto que não foi difícil
o seu processo de canonização, embora o processo tenha sido concluído só alguns séculos depois da sua morte. Ela foi canonizada pelo Papa Inocêncio XII no ano de 1696. Foi proclamada padroeira de Lucca e foi proclamada pelo Papa Pio XII como padroeira das empregadas domésticas. Nos esperemos nessa santa que hoje nós veneramos. Uma santa que nunca teve a oportunidade de estudar, nunca teve contato com os mais sábios, com as pessoas que ocupavam os lugares mais altos na hierarquia social, mas com a sua humildade, com a sua mansidão, com a sua doçura, com a sua generosidade, de forma heróica, viveu o Evangelho. E por isso é para nós um sinal luminoso, santo, de uma santa que se configurou ao ressuscitado e que foi santa nas atitudes do dia a dia, como empregada doméstica, no amor aos pobres, na oração, buscando em tudo fazer aquilo que mais agrada o coração de Deus. Santa Zita, rogai por nós.